Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca,
publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Queridos espectadores, vamos hoje falar o estudo daquilo que nós ouvimos no capítulo 3 de Mateus. Nós vimos aqui no capítulo 13 de Mateus que o Senhor Jesus saiu de sua casa e estava sentado na beira do mar e veio uma multidão ali aos pés dele. E o Senhor Jesus então entrou num barco, sentou num barco e aquela multidão em pé, toda a multidão em pé ouviu o Senhor Jesus. Queridos, isso é muito importante nós entendermos esses dois primeiros versículos do capítulo 13, porque nesse capítulo 13, queridos, nós vamos ouvir o Senhor Jesus dando um ensino de ordem espiritual para aquele povo e principalmente para os discípulos. Então nós vemos aqui no capítulo 13, nós vamos ver o Senhor Jesus falar várias parábolas. E é muito importante nós entendermos principalmente essa postura da multidão, porque o grande significado de tudo aquilo que acontece e você ver e ouvir os mistérios do reino de Deus está na sua manifestação de você se posicionar da maneira que você vai ouvir. Porque se você não ouvir de bom grado, teu coração é fechado. Então é muito importante você entender como se posicionar, querido. Qual é a disposição que você tem que ter. O reino de Deus, você tem que ter esforço, se posicionar.
Você vê aqui o exemplo que essa multidão está dando. Eles estavam em pé, essa multidão estava em pé na praia, ali sobre a praia, ouvindo o Senhor Jesus sentado no barco. Isso é uma posição, querido, de querer aprender, de ter sede, de ter fome da palavra de Deus. E esse é um significado poderoso no entendimento que nós temos dos mistérios do reino dos céus. Queridos, para você entender os mistérios do reino do céu, você tem que ter disposição interior, você precisa ter sede, você precisa ter fome, senão você não vai conseguir entender. Senão, é aquilo que a palavra de Deus diz: você vendo, não vem, ouvindo, não ouve e não compreende. Entendeu? E isso está escrito já lá do profeta Isaías, que fala sobre o coração endurecido. E nós temos que estar preparados para entender isso, queridos. E o Senhor Jesus, então, ele sentado no barco e aquela multidão em pé, ouvindo o Senhor Jesus, ele começou a falar em parábolas. Ele disse então que o semeador saiu a semear, jogar semente. Umas caíram ao pé do caminho, né? Vieram as aves e comeram aquela semente. A outra caiu sobre pedregais. E como não tinha terra, nasceu, mas veio o sol, e a terra não era funda, mas vindo o sol queimou e secou, porque não tinha raiz. Depois, outra semente caiu em espinhos, e os espinhos cresceram, né? E com o espinho elas cresceram, mas os espinhos sufocaram aquele vegetal e logo aquilo secou. E uma outra parte caiu sobre terra boa, e essa deu fruto de 100, outro de 60 e outro de 30. Aqui, queridos, o Senhor Jesus fala de 4 tipos de pessoas. Nós vamos entender esse ensino que o Senhor Jesus diz. Quando ele fala isso, que ele fala desses 4 tipos de pessoas, né? Ele fala da palavra que a semente caiu, né, no caminho, e o Senhor Jesus diz o que acontece com essa semente. Ele fala: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele está dizendo isso? Por essa questão de você ter disposição, de você ter ouvido, querido, ouvido espiritual. Aqui, a ordem de ensino aqui não é ensino de teoria urbana. Esse ensino nós só vamos absorvê-lo se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. É preciso que nós tenhamos o coração aberto para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar as verdades do céu. Os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, por que o Senhor fala em parábola? E ele disse: olha, a parábola é dada para que os mistérios do reino do céu, ela é dada para pessoas que são destinadas ao reino dos céus. Há muitos que recebem com mau grado essa palavra, que tem um coração endurecido, não consegue ter a revelação desses mistérios. Porque ele diz que essas pessoas vão ver, vão ouvir, mas não vão compreender. E não compreendendo, eles não vão ser curados, eles não vão ser estabelecidos no reino dos céus. Então, queridos, é preciso que nós entendamos que, em primeiro lugar, por que o Senhor Jesus fala em parábola? Porque já havia uma profecia declarada a respeito da vida dele em Isaías, que ele mesmo cita, ele mesmo fala, né? De que a parábola seria dita, já profetizada por Isaías, para aquele povo, porque eles ouvindo, eles não compreendam, e eles vendo, não percebam, compreende? Porque esse povo tem um coração endurecido, e ouviram de mau grado. Essa palavra já está dita lá em Isaías, que fala a respeito desse povo. Por quê? Por que eles têm o coração endurecido? Porque eles ouvem de mau grado. Então a própria postura de você entender um coração endurecido é quando você já percebe que o ouvinte está recebendo aquela palavra de mau grado. E quando se estabelece nesse mau grado, porque tenho dito que o Senhor, ele olha o coração do homem,
ninguém engana a Deus através de uma atitude de falsa piedade. Não adianta exercer uma atitude de piedade, de carinha de dodói, porque o Senhor Jesus olha o coração do homem, querido. É o coração que ele penetra. Então, não há como estabelecer essa verdade de Deus se ela não tiver, se a pessoa não tiver com o coração aberto, com o coração disponível para receber essa palavra. Então, ele está cumprindo exatamente aquilo que foi dito pela boca do profeta Isaías, porque eles fecharam os seus olhos e não conseguiram ver. Embora eles fecharam os olhos o nível espiritual, eles ouviram com os ouvidos, compreenderam com o coração, mas eles não entenderam, e com isso eles não se converteram e não houve cura para eles. Então essa é uma verdade que nós precisamos entender, porque a parábola foi estabelecida já pela profecia dos profetas, que falavam que o Senhor Jesus ia trazer essas parábolas. E o que é em si a parábola? A parábola, queridos, é a própria, aquilo que o Senhor Deus fez sobre a face da terra. Deus é que fez os vegetais, Deus é que fez as plantas, fez a terra, fez o sol, fez os tesouros, fez tudo, fez a semente. Todos esses elementos, querido, foram feitos com detalhes, com cuidado da mão poderosa de Deus. Toda a terra está a glória de Deus sobre toda a terra. Então, cada elemento da terra, cada substância, existe a presença e a mão de Deus sobre a natureza. Nós vimos no capítulo anterior que o Senhor Jesus falou que não se morre 2 pardais sem que o Senhor Deus não saiba disso. Deus tem controle de tudo, até o número de cabelos sobre a sua cabeça, Ele sabe. Então, queridos, é o nosso Deus que conhece tudo. Nós existimos nele, nós vivemos nele. Então, toda a natureza, todos os elementos da terra, faz parte dessa criação poderosa de Deus, de cada elemento da natureza. Então, Deus usa esses elementos da natureza na qual o homem convive, na qual o homem exerce o domínio. Deus faz a relação dessas condições com a vida espiritual do homem. Isso é a parábola. A parábola é o ensino de ordem natural daquilo que o homem convive com a natureza, com o mundo, com a terra, com seus semelhantes. Ele nessa convivência com a história do homem, de um fazendeiro, de uma planta, de uma cultura, de uma plantação, de um vegetal, de uma semente, de um tesouro, de um terreno, compreende? De uma árvore, de uma semente. Ele usa esses elementos que ele próprio fez, que o nosso Deus fez, onde a presença da glória dele se faz. Ele usa isso como ensino de ordem espiritual, querido. Porque Deus é espírito. Embora Deus tenha feito toda a natureza, tenha feito o céu e a terra, Deus é espírito. A presença, nós vivemos e existimos nele, mas Deus é espírito. E é importante para nós que temos a chamada para sermos filhos de Deus. Nós que temos a chamada de viver o reino dos céus, nós temos que ter a percepção, o entendimento desses mistérios. O reino de Deus, ele tem mistério. O reino de Deus, ele está descortinado para o homem e a mulher que tem a visão espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente para nós entendermos esse reino dos céus. E isso que o Senhor Jesus está trazendo de ensino através das parábolas, né? Aí, quando ele explica isso para os apóstolos, e ele fala para os seus discípulos ali, essa questão de como se estabeleceu a parábola, por que foi profetizado e para o destino de quem é a parábola, ele estabelece o ensino. E aí então, ele começa a ensinar. Porque ele diz, quando ele começa a ensinar, ele diz, olha, você, querido, que tem a oportunidade de ter a revelação desses mistérios, de você ter conhecimento do reino dos céus, ele diz que você é bem-aventurado. Vossos olhos,
porque veem, e seus ouvidos porque ouvem, porque vocês estão de coração aberto, de bom grado, recebendo esse poder de Deus. Ele diz que você é bem-aventurado, você é um felizardo, querido, de você ter a condição de entender isso, porque ele diz que muitos profetas, muitos que anunciaram essa verdade, muitos que profetizaram sobre isso que está acontecendo com nós, lá do Antigo Testamento, muitos daqueles do Antigo Testamento que profetizaram sobre a nossa vida, a vida da igreja, a vida da presença de Deus no nosso meio, a vida do Espírito Santo convivendo com nós. Muitos homens de Deus profetizaram a respeito disso, só que eles não entenderam isso, eles não conseguiram ver isso, eles desejavam viver isso que nós estamos vivendo, queridos. Eles tiveram simplesmente uma nuvem a respeito disso, eles viam como se fosse uma coisa obscura, mas eles tiveram a revelação de Deus, né, daquilo que aconteceria na nossa geração, naquilo que nós estamos tendo hoje. O Senhor Jesus descortinando tudo, abrindo para nós todos os mistérios do reino dos céus, abrindo para nós todos aqueles mistérios que diz respeito à vida de um homem espiritual. Então ele diz que você é um privilegiado, você é um bem-aventurado, por você conseguir entender isso, porque você está podendo ouvir e ver essa verdade de Deus. Aí ele explica para os discípulos o que foi a parábola do semeador. Ele falou, olha, o semeador, então ele diz que a parábola do semeador é a seguinte: o semeador é aquele que ouve a palavra de Deus, né? O semeador é aquele que a palavra do reino de Deus é estabelecida. Esse é o semeador, essa é a semente, é a palavra do reino, é a semente. O semeador é aquele que está anunciando a palavra do reino, assim como está acontecendo aqui nesse momento. Nós estamos falando a respeito do quê? Nós estamos falando a respeito do reino dos céus. Nós estamos falando sobre a boa nova, o evangelho do Senhor Jesus, que é poderoso, queridos. O evangelho do Senhor Jesus tem poder de libertação, de cura e de te levar para a vida eterna. É uma semente poderosa lançada na tua vida. O que você tem que se posicionar, assim como essa multidão se posicionou em pé, na praia, para ouvir essa palavra do reino. E essa palavra do reino é estabelecida em 4 tipos de pessoas, como nós dissemos. Quais são? Em primeiro lugar, aquela palavra que entra no coração de um homem que não compreende essa palavra. Ele recebeu a palavra, mas ele não compreendeu essa palavra. Ele não compreendendo, o diabo vem e rouba essa palavra. E ele então fica infrutífero. Ele não chega nem a botar essa palavra no coração dele. Ele não consegue nem se tornar um homem espiritual. Por isso, queridos, que nós temos que saber a escolha de quem nós devemos ouvir. Da onde vem a revelação daquelas pessoas que estão anunciando essa verdade. Nós temos que entender isso, porque essa palavra de Deus, ela tem que vir dentro de uma compreensão, dentro de um entendimento. Ela não é lançada assim, e para você compreender, e para você entender essa palavra do reino, você, em primeiro lugar, você tem que estar com o coração aberto. Segundo, pedir para que o Espírito Santo te ensine. É Ele o ensinador, é Ele o nosso mestre. Nós precisamos entrar nessa dimensão de entender que nós estamos entrando num reino espiritual. Deus é Espírito, querido. Nós temos que sair dessas condições, daquilo que nós aprendemos no mundo, de sentar atrás de uma cadeira, atrás de uma mesa de banco de escola, onde a gente recebe as coisas mastigadas dos homens que falam lá, o professor, o mestre. Não, querido. No reino do céu tem que ter esforço. Você tem que ter uma postura de esforço. E qual é esse esforço? Não é você se sacrificar. O esforço é de você clamar a Deus, de você falar com Ele, de você pedir a Ele, para que Ele venha habitar no teu coração, para que Ele more com você, para que Ele habita no teu coração, para que você possa ser instruído, para que você possa compreender a palavra de Deus, para que você possa compreender a palavra do reino. Esse é o coração que recebe essa semente. E o segundo tipo, que é aquele que compreendeu a palavra de Deus, ficou até alegre em
ter recebido essa palavra, ele compreendeu, ficou feliz de ter recebido essa palavra, só que veio a perseguição, né? Essa palavra, querido, ela tem a palavra para você entender o que é a palavra de Deus, você tem que ser transformado. Não tem como você viver o reino dos céus com a vida em pecado. Não tem como. Aquele que está na luz, ele tem que viver na luz. Se você recebeu essa luz, que se chama Senhor Jesus, que é a luz do mundo, essa luz, ela não habita em trevas, não tem como. Então, nós, quando recebemos essa palavra do reino, tem que ter transformação de vida, tem que ter conversão. Você tem que viver uma vida não mais segundo os desejos da sua carne, mas segundo a vontade que Deus estabelece na sua vida. Porque é a palavra do reino no teu coração. E quando essa palavra pede, para ela viver no teu coração, tem que viver uma conversão de vidas, muitos desistem dessa jornada. Muitos não aceitam essa postura. Então, é aquilo que o Senhor Jesus diz, que esse que é semeado, nessa posição de pedregais, né? Quando ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e essa fica infrutífera porque vem a angústia, vem a perseguição por causa dessa palavra, e logo ele se ofende, né? E logo se ofende e fica infrutífera, e acaba murchando aquela semente. E aí, esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é aquela palavra que foi semeada no meio de espinho. O que significa o espinho? O espinho é aquele que recebe a palavra, reconhece ela, mas os cuidados do mundo, o prazer de viver a carne, os desejos da carne, a vontade de você ser bem estabelecido na vida, de você ter prosperidade, de você ter sucesso, dos desejos, sonhos, né, de um homem carnal, os sonhos de um homem natural que deseja segundo o padrão do mundo, abata essa palavra e ela fica infrutífera e ela não germina. Esse é o terceiro tipo. E o quarto tipo, diz o Senhor, é aquele que recebe essa palavra e essa palavra entra no terreno, diz que é uma terra boa e ela produz frutos de 100, de 60 e de 30. Ao longo de todo esse ensino, querido, capítulo 13, o Senhor Jesus depois ele fala a respeito de qual é essa terra boa. Nós vamos entender, porque esse ensino não fica só nisso. Esses quatro tipos nós vamos entender nas outras parábolas. Ele vai falar de várias outras parábolas a respeito. E esses quatro tipos estão inseridos nessas outras parábolas. Então, uma coisa importante, nós entendemos esses quatro tipos de pessoas que são baseados no recebimento, no acolhimento da palavra de Deus no seu coração. Quando você recebe essa palavra e você acolhe a postura que você se demonstra, qual é a luta que você vai ter na transformação de um homem carnal para um ser espiritual. Quando se transforma, quando você começa a pelejar, quando você começa a lutar, quando você começa a ter uma perseverança, né? Nessa luta de você buscar o caminho de salvação, de você buscar o caminho do homem espiritual que nasce na sua vida, você se torna uma terra boa. E aí o Senhor Jesus continua dizendo, porque o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente do campo, né? Mas ele foi dormir, e aí veio o inimigo e semeou o joio no meio daquele trigo. E o inimigo jogou aquele joio e retirou-se, né? E todos os dois cresceram, tanto a erva, né, que cresceu, assim como também o trigo cresceu. E aí vieram os servos do Pai e olharam aquilo que significa os servos, os anjos de Deus. Olharam e viram que a terra tinha tanto trigo quanto joio. E o que eu quero dizer com isso aqui, querido? Que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Em primeiro lugar, esses ensinos que o Senhor Jesus dá, ele fala a respeito de plantação, de cultura. Na nossa geração, falarmos a respeito de trigo, de joio,
há uma dificuldade porque nós vivemos na civilização da tecnologia, da televisão, entendeu? E nós não estamos voltados muito à agricultura, né? Mas na época do Senhor Jesus, quando ele veio e trouxe esse ensino, o mundo vivia muito essa cultura. Eles viviam a questão da agricultura, da lavoura. Mas esse ensino de ordem espiritual é tremendo para nós, porque esse joio, queridos, ele é semelhante ao trigo. É uma erva que cresce junto com o trigo. A diferença dos dois é o fruto. O joio não dá fruto, ele só tem palha, ele só tem folha, folhagem. E o trigo tem a folhagem e tem o fruto. E esse joio, queridos, ele, quando ele é inserido na convivência com o trigo, a posição dele é de abafar o trigo. Ele usufrui das mesmas riquezas minerais da terra que seria para nutrir o trigo. E o joio compete com aquele alimento da terra, com os elementos, os sais, os nutrientes que a terra dá. Além desses elementos da terra, o joio compete com o trigo com relação ao raio solar, provocando sombra no trigo. Para quê? Para promover não deixar que o trigo cresça. Então, esse elemento joio no meio do trigo, queridos, é um elemento altamente pernicioso para a vida de um filho de Deus, que faz com que esse filho de Deus não tenha um desenvolvimento pleno de crescimento conforme foi a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida. Quando Deus nos estabeleceu, é por isso que o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que vai fazer com que nós nos libertemos dessa condição da concorrência do joio junto com nós. Porque o joio, ele tenta tomar o alimento que você recebe. Esse alimento é de ordem espiritual, é o pão que veio do céu, que é o Senhor Jesus. Ele concorre com o brilho da luz do sol sobre a tua vida, que é a presença da estrela. O Senhor Jesus é a nossa estrela da manhã, aquele que brilha em nossas vidas. O joio vai tentar abafar isso na tua vida. Então é uma concorrência. É uma concorrência. O Senhor Jesus está dando esse ensino para nós entendermos que nós vivemos nesse mundo e é essa concorrência. Porque o joio vai concorrer com nós. Tentar tirar o brilho, tentar tirar o suprimento da palavra de Deus sobre a tua vida. E quem é esse joio, querido? Joio é o incrédulo que está do seu lado. E muitas vezes a voz do incrédulo prevalece pela postura arrogante. Por isso que o Senhor Jesus diz que os filhos do mundo, os filhos da treva, são mais inteligentes do que os filhos da luz. São mais audaciosos do que os filhos da luz. Por quê? Por causa da posição natural que ele se coloca. Ele se coloca na convivência daquilo que os olhos veem e daquilo que os ouvidos ouvem, os ouvidos carnais. Mas nós, que somos chamados para sermos boa terra, para darmos o fruto, nós temos que entender, querido, que nós não podemos deixar esse contágio, essa contaminação do incrédulo na nossa vida. Por quê? Porque se nós deixarmos, ele vai abafar o nosso suprimento, ele vai tirar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que estar entendendo isso. E aí vem aquela palavra que o servo chegou para o dono da roça, no caso o pai de família: olha, vamos então tirar o joio para deixar o trigo. E o cuidado de Deus é tão grande que mesmo que você esteja com essa concorrência, mesmo que você esteja sofrendo, não está conseguindo ter um desenvolvimento pleno, Deus não quer que tire o trigo, o joio do teu lado, para que você não pereça junto. Compreende? Deus não quer que você tire o joio do seu lado. Porque se tirar o joio, qual é o risco de você, que não tem um entendimento espiritual ainda, porque você não teve o crescimento, em suprimento da palavra de Deus, do brilho do Senhor Jesus sobre a tua vida, de você acabar caindo também. Então ele diz, olha, não vamos tirar o joio para que o trigo também não seja arrancado. Vamos deixar, e tudo isso já está proposta para o final dos tempos, na consumação do tempo, onde os anjos vão separar o joio e o trigo. O trigo, a palavra diz que vai juntar no celeiro de Deus. E esse joio vai ser palha,
esse vai ser queimado no fogo. Primeiro vai se arrancar o joio. Primeiro vai tirar o joio e vai atar e vai ser jogado para queimar. Mas o trigo, ele diz, juntai-o e colocar no celeiro. Deus, querido, tem uma proposta de vida eterna para nós. Uma vida com Deus, uma vida onde nós vamos estar junto com eles. Por isso que ele diz, juntai o trigo. Nós não vamos estar só nunca. Nós nunca estaremos só. O Senhor está conosco até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Não importa as condições que você está. Se é pequeno, se é grande, se você já se estabeleceu ou ainda está lutando na competição, que o trigo, o joio tenta tirar de você, trigo, os nutrientes da palavra de Deus sobre a tua vida. Então, queridos, nós temos que entender que nós temos que nos ajuntar. Nós temos que nos entender que em Jesus nós temos a ligação. Em Jesus nós temos a afinidade, de nós estarmos em um com Ele, nessa unidade. Isso é que nos fortalece e isso que nos estabelece. Nós temos que andar com aqueles que são da fé. Por quê? Porque há competição. Os incrédulos vão tentar roubar de nós aquilo que a palavra de Deus tem para nossas vidas. Nós temos que nos estar perto um do outro, nos estabelecer no amor do Jesus, ligado entre juntas, como ele diz, ligado entre juntas, na unidade do amor de Jesus sobre nós, para que nós nos estabeleçamos disso, para que nós nos estabeleçamos e haja crescimento para nós, que nós possamos receber o alimento de arte espiritual, que nós possamos receber a luz do brilho do Senhor Jesus sobre nossas vidas, para que o trigo dê fruto, queridos, para que nós possamos dar o fruto, que é aquilo que o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, espera de nós. Deus tem uma proposta para nós, mas a necessidade de nós nos esforçarmos. Por isso que a multidão estava em pé ouvindo o Senhor Jesus. Tá? Isso fala a respeito de disposição, coração de bom grado para receber essa palavra. Aí o Senhor Jesus continua dizendo a respeito daqueles 4 tipos de pessoas. E ele veio agora, falou do joio, falou do trigo, depois ele diz, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. De todas as hortaliças, ela é a menor de todas, entendeu? E aí diz que o homem pegou e semeou ela no campo. E aí esse grão de mostarda, que é pequenininho, e o Senhor Jesus diz, querido, que se sua fé for tamanho de um grão de mostarda, que é menor de todas as hortaliças, da semente das hortaliças, se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para o monte, lança-te daqui e joga-te acolá. Isso significa o seguinte, você vai falar para o teu problema. O monte é o problema. O monte, a montanha, é o obstáculo, é aquilo que você tem dificuldade a romper, são os problemas da nossa vida. Mas se você tiver o tamanho, se sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem, lança-te daqui e joga no mar. Você vai ter em você a capacidade de mudar a circunstância na qual você vive. É isso que o Senhor Jesus está falando a respeito do grão de mostarda. Porque embora ela seja uma semente pequenininha, de todas as sementes ela é menor, mas quando ela é semeada, ela se torna uma planta grande, por causa das raízes dela, dos estabelecimentos dela. E ela diz que ela tem uma postura que faz como uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninham em seus ramos. Sabe qual a visão que nós temos disso, querido? Que nesse crescimento que você que faz através da fé no Senhor Jesus, embora com uma fé pequena, mas se você permitir que o brilho do Senhor Jesus fale na sua vida, que a palavra de Deus te nutre dia a dia, você comendo essa palavra todos os dias, você fazendo a devoção de conhecer o Senhor, estabelecer a palavra dele, no caminho de justiça, você vai se tornar uma árvore grande, querido. Uma árvore na qual as aves do céu, isso significa que a própria natureza, tudo que compõe, vai entender que você é um filho de Deus sobre a face da terra. Eles vão então se alinhar em você. Isso significa que as pessoas, o mundo, vai querer ter a luz e o brilho que você tem.
As pessoas que estão mal vão chegar em você para pedir conselho, para você dar uma palavra. Por quê? Porque você brilha a luz de Cristo em você. Você tem a unção do Espírito Santo em você. Você, não importa o lugar que você estiver, você esteja na fila do SUS, esteja na fila de um mercado, esteja no ônibus, sentado transitando sobre o metrô, não importa onde você vai estar com o brilho de Jesus, e as pessoas que te cercam vão sentir aconchego perto de você, porque tua luz ilumina, brilha as pessoas que estão do seu lado, as pessoas vão sentir bem perto de você. Né? É isso que ele diz, que a natureza vai estar de bem com você, a própria natureza, tudo vai estar de bem com você. Por quê? Porque você está bem centrado, você está em lugar alto, você não está em lugar baixo, você está num lugar alto, porque o Senhor Jesus está com você. Os anjos do Senhor acampam ao seu derredor, você é guardado, seguro com a palavra de Deus, há um brilho na tua vida. É isso, embora a sua fé seja pequena, mas você se estabeleceu nessa palavra que é poderosa. Você é pequeno, a fé é pequena, mas o poder é de Deus sobre a tua vida. Há um poder sobrenatural sobre a tua vida. Nós não conseguimos entender, queridos. O que nós temos que entender é que nós temos que ter fé nisso. E o Senhor Jesus continua explicando, porque isso, queridos, é a respeito da terra boa. Aquela terra que deu 100, 60 e 30. É esse que teve a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que deixou o crescimento de Deus no seu coração, e ele se estabeleceu onde o mundo pôde se estabelecer e sentir atração por aquela vida de Deus no meio deles. É isso. Essa é a boa terra. Como eu falei para você, que ele continua dando um exemplo do que significa a boa terra. E depois ele fala mais sobre esse reino. Ele diz, olha, o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Querido, há uma palavra a respeito do fermento, né? Nos evangelhos, nas epístolas, o fermento, ela tem a conotação de um crescimento para o mal, né? Do fermento, por exemplo, fermento da incredulidade. O Senhor Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a religiosidade. Cuidado com o fermento de Herodes, que é aquele que ouve a palavra de Deus, mas o coração está no mundo, está no deleite do mundo. Ele diz, cuidado com o fermento dos incrédulos, porque são todos fermentos que crescem e pode abafar. Então existe fermentos, como eu falei, voltado para uma condição negativa para a vida de um homem de Deus. Mas nesse contexto que o Senhor Jesus está falando aqui, é uma posição diferente, é uma posição de crescimento, né? Aqui ele diz que é um fermento que cresceu, mas não para o lado negativo, não para o lado ruim, o lado de destruição que vai levar para o lado de enxofre, né? Do fogo, que é um fogo eterno, mas vai te levar você para uma vida eterna, para um crescimento de ordem espiritual. E isso diz que isso atrai outras pessoas. Cresce, essa massa cresce. Existe uma capacidade de você estar convertendo outras vidas pelo teu testemunho, pela tua posição. É esse fermento do bom que o Senhor Jesus está falando, colocando esse fermento no reino de Deus. Não um fermento usado pelo maligno, mas um fermento usado pela própria vida de Deus, pela própria presença do Espírito Santo, que você vai ser luz do mundo e sal da terra. Isso vai levar outras pessoas com você, vai encantar outras pessoas que vão estar admirando e querendo seguir, querendo aprender com você. Então é esse fermento que o Senhor Jesus diz, da boa terra, da terra que dá frutos de 100, de 60 e de 30. Queridos, então, esse ensino que o Senhor Jesus está dando a respeito de como vocês têm uma boa semente, de como vocês têm uma boa terra que dá frutos de 100, de 60 e de 30, ele dá um ensino a respeito de um tesouro escondido. Isso é muito importante para nós, dentro desse contexto da parábola que o Senhor Jesus nos dá. Da parábola do semeador, dos 4 tipos de homens que existem sobre a face da terra.
Então ele diz o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, e o homem achou esse tesouro escondido, escondeu, e pelo gozo que teve dele, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Por quê, querido? Quem é esse homem? Quem é esse tesouro escondido? E qual é esse terreno? Querido, esse terreno é o mundo. O homem que encontrou esse tesouro é o Senhor Jesus. E quem é o tesouro escondido? É o teu coração, querido. É o seu coração de fé. Um coração de fé. Esse é o tesouro escondido na qual o Senhor Jesus veio. Ele veio por esse coração, esse tesouro escondido, o coração de fé. Querido, quando ele vende tudo, o significado disso é que ele se desfez. Ele que tinha toda a glória, ele era Deus, ele tinha toda a autoridade, ele ainda tem toda a autoridade sobre o céu e a terra, mas ele estava na majestade, ele estava na sua soberania, reinando sobre todo o universo, todas as galáxias, querido, todos os planetas, todo o universo. Você consegue olhar para o céu e ver aquele número de estrelas. Nosso Deus é dono, ele é dono de tudo isso, e ele governava isso nos céus. Ele, por encontrar o tesouro no teu coração de fé, ele deixou tudo aquilo, se fez homem em uma condição humilde, que quando ele veio, ele nasceu numa manjedoura entre os animais, e ele viveu para servir o homem, curando os enfermos, ressuscitando o morto, trazendo para a vida as pessoas e trazendo essa palavra poderosa do reino do céu para nossas vidas. Esse é o tesouro que ele veio trazer para você que tem um coração de fé. Esse é o tesouro escondido que ele fez. Ele vendeu tudo para encontrar você. Ele diz que é semelhante a um homem, um negociante, que busca boas pérolas. E encontrou uma pérola de grande valor. Vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Foi isso que o Senhor Jesus fez por você, homem de coração temente a Deus, homem de fé, homem que crê no Senhor Jesus, homem que crê na obra poderosa que ele fez na cruz do Calvário, porque ele comprou esse coração, essa pérola preciosa que é o coração de fé. Ele pagou pelo próprio sangue dele. Ele pagou derramando o sangue dele na cruz do Calvário, para que você pudesse, esse coração de pérola, ter redenção, ser curado, ser sarado e ter vida eterna com ele. É isso que ele fez, querido. Essa é a palavra que é poderosa sobre as nossas vidas. Nós não somos insignificantes, queridos. Quando o nosso Deus deu a parábola, nos comparando com trigo, nos comparando com a palavra vindo para uma terra boa, uma semente, nos colocando como a fé do tamanho de um grão de mostarda, nos colocando como um fermento bom. Queridos, a postura dele, a postura do nosso Deus foi essa. Nós vimos nas parábolas ele falando a nosso respeito. Agora aqui ele está falando o que ele fez por você, o que ele fez por nós, para nós entendermos essa ligação do nosso Deus com ele. Esse capítulo 13 de Mateus é poderoso no entendimento da ligação da igreja com o noivo, que é o Senhor Jesus. Assim como ele falou a respeito de nós sermos terras boas, da semente de mostarda, ele fala dele, o que ele fez por nós. Há uma integração, querido. Ele fecha aqui como que isso se faz no reino dos céus. Ele diz que você é uma pérola, que você é uma semente, que você tem um coração de um tesouro escondido. E ele diz o que ele fez por você. Isso tudo, querido, chega no clímax disso, que é a consumação do século, na qual ele fecha tudo isso. Ele diz, olha, o reino do céu é semelhante a um homem pescador que lança a rede no mar e puxa
puxa aquela rede para a praia e lá, acertado, apanha do cesto os bons e o ruim, e os ruins lança fora. Isso ele diz que vai ser assim na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dos justos. Isso que nós temos que entender, porque essa é uma proposta forte para nossas vidas. Nós estamos vivendo esse clímax disso, querido. Há um final, há uma chamada que nós temos que entender que todo esse bem bom da vida, que para alguns é vale de lágrimas, para outros é de fortuna, de riqueza, tudo isso, todo esse disparate que nós vimos sobre a face da terra, de homens ricos, homens pobres, homens de classe média, existe toda a diversidade, há um final para tudo isso. E o Senhor Jesus está te chamando você para viver o reino de Deus, para você fazer parte desse mundo espiritual que vai reinar e que vai viver como justo. Porque esses que estão achando que a vida é esses 70, 80 anos e batalhar por uma vida fugaz, por uma luta fugaz de um lugar ao sol, pisando no seu semelhante e achando que está sendo um sucesso, o Senhor Jesus disse que você tem uma chamada diferente. Você tem uma proposta diferente. Porque vai chegar um momento que a rede vai ser lançada no mar e todos os peixes, todos os tipos de peixe, vão estar os ricos, os pobres, o negro, o branco, o amarelo, todos vão estar nessa rede, todos. E os anjos vão separar, querido, aqueles que receberam essa verdade, que ficaram em pé na praia, ouvindo a palavra de Deus, recebendo de bom grado essa palavra. Esses vão ser colocados no cesto, irmão, colhidos dos celeiros de Deus, ajuntados nos celeiros de Deus. E os outros, ele diz que aqueles que são maus, ele diz que esses maus vão para uma fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dente. Pranto, querido, é um choro de uma intensidade feroz. Pranto é choro com angústia. Pranto é tristeza, sem você ter consolo. Ninguém consegue consolar alguém que está em pranto. Isso é o lugar onde ele vai dar para aqueles que são maus. Quem são os maus? Aqueles que não receberam essa palavra de bom grado. Que Deus que fez o céu e a terra, que te deu a vida, a oportunidade para você respirar, para você comer, para você existir, Ele tem uma proposta para você, querido. Ele não fez esse mundo para deixar você ao meu prazer para viver 70, 80 anos. Ele quer te fazer eterno, só que você tem que abrir teus olhos. Porque senão, o lugar é esse, é de pranto e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes, queridos? É ódio de uma situação, de você saber que não tem retorno, de você odiar você mesmo pela insensatez, pelo você não ter dado ouvido para aquilo que é eterno. E você se ateve a simplesmente aquilo que é perecível, se tornar, se colocar a tua vida em torno daquilo que é perecível. Essa chamada que o Senhor Jesus está nos dando. Por isso que Ele deu todo aquele ensino a respeito das parábolas e de falar quem é Ele. Mas existe um juízo a respeito disso tudo, queridos. Existe um final, uma consumação de século, que nós temos que entender essa chamada. Depois ele diz que ele fala a respeito do escriba instruído. Ele fala uma coisa interessante a respeito. Ele fala, embora esteja acontecendo toda essa situação, ele fala, olha, todo escriba instruído acerca do reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. É isso, um pregador, um homem que tem a palavra de Deus, aquele que tem o ensino de Deus. Ele tira do ensino coisas velhas que diz respeito ao Antigo Testamento, que diz respeito à velha aliança, à antiga aliança. Depois ele fala as coisas novas, que é a respeito da nova aliança. Compreende? Esse é como um pai de família que tira as coisas boas para ser distribuídos. E isso é o que o reino dos céus está sendo colocado. Nós temos que estar atentos para ouvir isso.
E esse capítulo 13 finaliza com aquilo que nós temos que ter muito cuidado, querido. O capítulo 13 finaliza com o Senhor Jesus na terra dele, lá na cidade dele. Ele foi lá para a sua pátria, diz a palavra. E ele foi para a sinagoga, lá onde ele cresceu, onde ele conviveu a infância dele. E lá, na sinagoga, todos se maravilhavam com a sabedoria dele. Todos se maravilhavam com o poder curador que estava sobre ele, de cura, que ele tinha, as maravilhas que eles faziam. Só que, no coração, eles faziam juízo de Jesus. Falavam, mas não é esse aquele que as irmãs dele moram aqui, que ele é filho do carpinteiro, que a mãe dele chama Maria, o irmão dele é Tiago, Simão e Judas, não está aqui entre nós as suas irmãs? De onde veio tudo isso? De maneira que se escandalizavam do Senhor Jesus. Isso significa incredulidade. A incredulidade, quando você sai dessa dimensão de fé e as pessoas tentam abafar isso, que é o joio, que é aqueles que tentam abafar, tirar aquilo que você recebe, que você pode dar o fruto que Deus espera de você, entendeu? O Senhor Jesus diz que não há profeta sem honra a não ser em sua casa. E naquele lugar, diz a palavra, que ele não pôde fazer nenhum milagre. Aliás, a palavra diz que ele pôde fazer poucos milagres. Ali não fez muitas maravilhas, por causa da incredulidade. A incredulidade, queridos, é uma erva daninha, perigosa para nossas vidas. A incredulidade está em todos os lugares da nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde nós relacionamos nesse mundo. A incredulidade. Essa é uma semente perigosa, é um fermento perigoso sobre nossas vidas. Em Hebreus diz que a incredulidade é um espírito perverso, é um homem perverso, compreende? Porque tira a oportunidade de nós vivermos o reino de Deus. Nós temos que estar atentos por isso. É isso que o Senhor Jesus quer nos dar de ensino e nos exortar a cautela, porque existe uma proposta poderosa para que você seja uma boa terra, mas você tem que estar atento, querido, atento para que o reino de Deus se estabeleça, onde você possa ser nutrido, onde você possa receber o brilho do Senhor Jesus sobre a tua vida, através dessa palavra que é poderosa em nossas vidas. E nós temos que receber ela de bom grado, com esforço, para que o Espírito Santo venha habitar definitivo em nosso coração. E nós nos esforcemos para que nós possamos obedecer Ele. Nós deixamos toda a obra que nós fazíamos no passado, e que haja conversão de nossas vidas a cada manhã, quando a misericórdia do Senhor Jesus se estabelece em nossa vida. Há momentos, a conversão de nós fazemos, de deixarmos o caminho mau e seguirmos o caminho de justiça, na qual Ele nos chama. Deus abençoe vocês. Faço o convite para nós continuarmos nesse estudo de Mateus capítulo 14 amanhã, se assim Deus nos permitir.